Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para fazer mais um comentário da lição. Sou o professor Antonilson Almeida e é um prazer imenso estar podendo adentrar ao seu lar para juntos meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Nós vamos trabalhar a lição de número 10, lição que será ministrada no dia 7 de junho, no domingo que vem. A nossa lição de hoje traz como tema a intercessão pelos Efésios. Antes de mais nada, nós queremos sempre fazer menção do nosso pastor-presidente, que é o pastor Cleudson Carlos, que é o nosso pastor que apoia o nosso projeto, pastor que ama o conhecimento e que investe muito nisso. Também agradecemos o nosso diretor da Escola Dominical, pastor Cícero da Graça, que é alguém que também incentiva e apoia esse projeto. Bom, eu também te convido para se inscrever lá no nosso canal para que você possa estar tendo acesso a outros vídeos de comentários de temas bíblicos, tá? Bom, gente, a nossa lição de hoje, que fala sobre a intercessão pelos Efésios, é uma lição rica e uma lição muito prática. Eu poderia dizer que essa lição ela está inserida dentro do processo da teologia prática. Nós sabemos que a teologia se divide em andares, começando pela teologia bíblica, teologia exegética, teologia histórica, a teologia sistemática e a teologia prática. A teologia prática é a teologia que vai trabalhar de maneira sistemática, é claro, mas de maneira muito objetiva, de maneira muito contextualizada, textos bíblicos e verdades bíblicas que devem ser aplicadas diretamente em nossa vida. O tema de hoje compreende essa ideia, essa compreensão da teologia prática, tá? Bom, a nossa verdade prática vai dizer: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos no poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Tá? Como eu já disse, a nossa aula de hoje é uma aula no campo da teologia prática, tá? O texto base que fundamenta a nossa aula está em Efésios capítulo de número 3 e o verso de número 14 ao verso de número 21. Tá? É um texto muito rico, tem algumas questões que o professor e o estudante da palavra tem que estar atento, são questões bem específicas e nós pretendemos tratar como caráter de subsídio para você que estuda a palavra de Deus. Objetivo geral. O objetivo geral trazido pelo nosso autor é que nós temos que aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual na graça de Deus. Bom, esse é o nosso objetivo geral e, adentrando a nossa lição, já em caráter introdutório, nós poderemos nesse momento perceber que o apóstolo Paulo está trazendo uma realidade espiritual, uma riqueza espiritual através desse processo de intercessão pela igreja em Éfeso, tá? Bom, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre corroborados com o poder do Espírito. Corroborados com o poder do Espírito. Bom, a palavra corroborado, talvez alguém não saiba, mas tem a ideia de confirmar. Né? Confirmar, ratificar, no sentido de que alguém seja alicerçado no sentido de fundamentar alguma coisa por um outro fundamento, por alguém, por uma outra pessoa, por uma prova. Então, corroborado a essa ideia de fundamentar. Então, corroborado com o poder do Espírito. Primeiro subponto dessa lição, e os 3 subpontos dessa lição, serão subpontos que falarão sobre algumas questões bem peculiares. É interessante que o professor esteja bastante atento. Já no primeiro subponto, nós vamos ver sobre as riquezas da glória, as riquezas da sua glória. Tá? Então, quando Paulo faz essa intercessão na carta aos Efésios, ou pela igreja aos Efésios, o pedido de Paulo é um só: que eles sejam abundantes na riqueza da glória. Bom, o que eu posso trazer de subsídio para você nesse primeiro ponto aqui, com relação ao sentido etimológico, por exemplo, da palavra glória? A palavra glória, gente, vem de uma palavra hebraica especificamente, que quer dizer virtude ou união de virtudes. Então, quando Paulo está dizendo que nós devemos estar alicerçados nas riquezas da sua glória, né?
Nós devemos estar confirmados na riqueza da sua glória. Paulo está dizendo que essa glória é tudo que a igreja precisa, porque nessa glória estão as riquezas de Deus. Então, se glória quer dizer união de virtudes, na glória tem milagre, na glória tem manifestações sobrenaturais, na glória tem revestimento de poder. Então, Paulo está falando sobre um caráter profundo de uma verdadeira espiritualidade que se baseia não no objetivo último, né, no objetivo final, que se pretenda do ponto de vista particular, mas na manifestação de algo que está acima de nós e que é uma riqueza insondável, que é exatamente a glória de Deus. Tá? Bom, já passando para o segundo ponto, fortalecidos com poder. Tá? O segundo ponto, subponto do primeiro ponto, fortalecidos com poder. O apóstolo Paulo faz aqui uma colocação muito interessante, trazida pelo nosso autor, que é que o poder, com poder pelo seu espírito no homem interior. No versículo 16 do nosso texto base, em meio à sua oração, Paulo pede para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Eu queria fazer uma colocação para você, principalmente para os professores que estão assistindo a nossa aula, que esse homem interior tem a ver com o espírito do homem. Na Bíblia Sagrada você vai encontrar a palavra espírito com a primeira letra ou maiúscula ou minúscula. Quando o espírito for com a primeira letra minúscula, vai sempre se referir ao espírito do homem. Quando a primeira letra for maiúscula, vai sempre se referir ao espírito de Deus. Aqui nós encontramos a funcionalidade do espírito do homem. Qual é a funcionalidade do espírito do homem? Abrir a janela para o mundo espiritual, para que através dessa interação entre espírito do homem e espírito de Deus, haja a possibilidade de uma vida espiritual ainda aqui nessa terra. Então, nós somos fortalecidos por essa comunhão que é possibilitada pelo homem interior, no caso, o espírito do homem. Você pode perceber também em 1 Coríntios, capítulo de número 16, 1 Coríntios, capítulo de número 16, deixa eu frisar uma coisa para você. Eu sempre utilizo o tablet aqui, porque aqui eu coloco a lição. Hoje a CPAD já disponibiliza as lições em PDF. Você paga lá uma taxa e você tem a lição em PDF, tá? Então eu acho bem mais prática do que manusear as folhas, ressaltando que é a mesma lição, que é o mesmo material que nós estamos utilizando, tá bom, gente? Então vamos ler esse texto, 1 Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios, capítulo de número 16 e o versículo de número 13. Localiza aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 16 e o versículo de número 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Pronto. Paulo está falando sobre esse fortalecimento que se dá na preservação e na vigilância para que o contato do espírito do homem não seja perdido com o espírito de Deus. Então essa é a característica do fortalecimento. Eu ainda gostaria de endossar um pouco mais essa questão, por exemplo, quando nós vamos aqui para um outro fundamento também sobre essa questão relacionada ao estar forte, ao estar fortalecido, tá? Que é exatamente aquele momento na vida de Paulo em que, passando por uma dificuldade que nós não sabemos qual é ela, mas que a Bíblia registra como espinho na carne, e daí existe uma série de deduções sobre isso, Paulo vai orar ao Senhor. E quando Paulo ora ao Senhor, você vai ver lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 9, e o versículo de número 10. Deixa eu só achar aqui para nós lermos juntos. 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 9 e o versículo 10. Mas ele me disse, ele quem? O Senhor, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo,
Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Então, qual é a verdadeira força que nós conseguimos, ou que vale a pena, ou que realmente faz sentido para a nossa vida espiritual? É uma força que se dá no contato do nosso espírito com o contato com o Espírito Santo. Obviamente que quando nós observamos que essa força ela se aperfeiçoa em momentos de fraqueza, ou seja, quando a nossa carne, o nosso eu está enfraquecido, com a nossa interação, as nossas valorizações desse mundo, as nossas prioridades estão enfraquecidas, aí o nosso ser interior se fortalece e o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, tá? Então nós somos aperfeiçoados por meio disso. É por isso que a gente é orientado pelo Senhor Jesus Cristo a jejuar, ok? Habilitados por Cristo. Terceiro subponto do primeiro ponto. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Versículo de número 17, o apóstolo traz a mesma ideia trabalhada em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16. Qual é a ideia? A ideia de que nós somos agora a casa. Eu sempre friso essa questão para ficar bem claro. A ideia hoje de adoração e o padrão de adoração não é mais um padrão externalizado, onde os fatores que corroboram para a liturgia são fatores externos, como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a adoração compreendia uma liturgia sequencial, metodológica, que se dava dentro de uma tenda, posteriormente em um templo, que tinha como elementos sacrifícios, derramamento de sangue, animais sendo sacrificados. Tinha também todo um processo de consagração, de um intercessor na figura do sacerdote. Então tinha toda uma compreensão de elementos externos, elementos simbólicos, que também são conhecidos como elementos tipológicos. Já na nova aliança, no novo momento em que nós estamos vivendo, a compreensão de adoração parte do ambiente externo, de questões externas, para questões internas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo de número 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e casa, em algumas traduções tem morada do Espírito Santo? Quando Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós estamos em um padrão de maturidade tal que nós não somos mais apenas parte do processo de adoração. Em nós se dá todo o processo de adoração. Isso é uma compreensão de maturidade fenomenal e é por isso que o nosso autor fala que nós somos habitados por Cristo. Tá? Interessante que o termo no grego aqui utilizado, e o nosso autor traz, é a palavra kaitoiken. A palavra kaitoiken dá a ideia não de uma habitação temporária, transitória, mas de algo permanente, algo que fica, que marca, que registra presença por tempo indeterminado ou para sempre. A ideia basicamente é essa. Então nós somos habitados por Cristo porque nós somos a nova casa. Então, professor, vale muito a pena fazer essa abordagem na sua aula, trazendo a ideia, a compreensão de que nós somos a casa de Deus. Já passando para o segundo ponto da nossa lição, vai falar exatamente sobre arraigados e fundados em amor. Aí nós vamos agora trabalhar a ideia do fundamento que motiva a oração. Observe que o apóstolo Paulo está em um ato de nobreza espiritual, intercedendo pela igreja. Eu queria fazer uma deixa rapidamente aqui, porque muitas vezes o nosso período de oração, nosso tempo de oração, está mais relacionado às nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos problemas. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, demonstra um amor tremendo pela obra de Deus, a ponto de interceder mais pela obra do que pelas próprias necessidades particulares. Haja vista que poucas vezes na Bíblia nós vemos o apóstolo Paulo lidando com um período, um traquejo de oração pertinente às suas próprias vontades. O apóstolo Paulo está sempre orando por alguém, intercedendo por alguém. Isso é de uma riqueza espiritual tremenda. Você deve se lembrar que quando Jó intercede pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó. Fica aqui esse fundamento interessante para nós, exatamente por isso que o nosso autor traz, no segundo ponto, arraigados e fundados em amor. Bom,
Existem algumas definições para amor, e já no primeiro ponto, no primeiro subponto do segundo ponto, nós temos aqui algumas coisas interessantes sobre o amor. Tá? Bom, amor, dentro da filosofia, é cuidado. Quando você ama, uma das provas de que você ama alguém é que você cuida dessa pessoa. Tá? Então, uma das provas do amor é cuidado. Agora, eu gosto muito da tradução de amor a partir do latim. E aí você pode também pesquisar isso, levar para a sua sala, porque tem muito a ver com o evangelho. O amor no latim vem da palavra amore. Amore é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem de outra pessoa ou de uma coisa. Né? Deixa eu repetir. É uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. Claro que coisa aqui talvez não fosse mais indicado para a nossa perspectiva bíblica. Mas olha como a primeira parte da definição é muito rica. É uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem de outra pessoa. Uma definição interessante, uma definição nobre do que seja amor. E aí nós percebemos aqui na Bíblia Sagrada uma série de sinais sobre o amor. 1 João, capítulo de número 4, e o versículo de número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Também no 1 João, capítulo 4, versículo de número 20, tem outra observação, outro versículo muito forte para as nossas convivências. Quando o evangelista vai colocar: se eu digo que amo a Deus e aborreço meu irmão, eu sou mentiroso, porque como amarei a Deus a quem não vejo, se não amo meu irmão a quem vejo? Então, os conceitos de amor, biblicamente falando, sempre se dará em uma projeção de querer o bem do outro em detrimento de você mesmo. Essa é uma compreensão de amor que enriquece o nosso subsídio da nossa aula. Então, no primeiro ponto da nossa aula, nós temos o campo de atuação e os processos que se dá a oração, a intercessão do ponto de vista espiritual na nossa vida, as riquezas da mesma. Já no segundo ponto da nossa lição, nós temos o que motiva o ser humano, o crente, a orar, a interceder. E o motivo central é o amor. No segundo subponto do segundo ponto, arraigados e fundados em amor. Após o apóstolo Paulo interceder pelos Efésios, Paulo vai fazer algumas questões muito interessantes. Interessante que na intercessão de Paulo, ele não traz a ideia de que a igreja tivesse benefícios terrenos, tivesse o favor da legislação romana para atuar como órgão oficial na cidade. Não é isso que o apóstolo Paulo vai orar, mas ele vai interceder pelas riquezas espirituais e para que essa igreja esteja fundamentada em amor. Eu sempre volto ao texto base da nossa lição, que faz necessário lê-lo, e a oração e a intercessão se baseia no versículo 16 e versículo 17, especificamente. Olha o que diz esses dois versículos. Para que, segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, versículo 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Duas coisas nós aprendemos aqui nesse primeiro momento, do segundo ponto. Primeira coisa é que o que nos motiva a orar, a interceder, é o amor. Primeira coisa, que é o sentimento nobre que desvencilha a possibilidade apenas dos desejos egocêntricos. Isso é importante demais. Segunda coisa que nós aprendemos é que nós devemos estar arraigados nesse amor. Se nós estivermos com o foco certo, e vale a pena lembrar, e você pode anotar, o meu foco define a minha fé. O meu foco define a minha fé. Você tem também que anotar que são as nossas decisões e não as nossas condições que definem o nosso futuro. Por quê? Porque o amor que nos impulsiona, né, o amor que nos motiva, nos dará a causa última pela qual nós lutamos ou pleiteamos. Se assim for, nós conheceremos qual é a riqueza, a grandeza, a profundidade e o comprimento do amor de Deus e da manifestação do Senhor. Tem muita gente
que fica na superfície da proposta espiritual trazida por Deus para nós. Por quê? Porque vive uma religiosidade egocêntrica em prol das suas próprias vontades, pleiteia e luta em causas de um auto-reconhecimento. E aqui está a contramão e a pobreza da vida espiritual. A proposta do apóstolo Paulo é que, através desse sentimento nobre, que nos motiva a orar e a interceder, que nós venhamos conhecer a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Bom, então falando sobre esse sentimento que nos impulsiona, nós devemos estar arraigados nesse sentimento. 1 Coríntios, mais uma vez, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso de número Coríntios 13, e os versos de número 1 até o verso de número 3. É um texto muito forte que o apóstolo Paulo traz na contramão das apologias e das filosofias que eram pregadas na época. E o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu destrua todos os meus bens, distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Eu acho que todo crente, eu tenho certeza que todo crente deve ter uma convicção na sua mente. Qualquer que sejam os seus objetivos, as suas ações, o que te movimenta, deve estar alicerçado. O que nos movimenta deve estar alicerçado no amor. Nesse amor. Por isso, arraigados e fundamentados, alicerçados. Lembra da pedra angular que criava aquela base para alicerce de construções? Essa pedra angular é Cristo. Se nós pudéssemos dizer ou dar um outro nome que adjetivasse a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós diríamos: essa pedra angular é o amor, que une todas as outras pedras, que fundamentam os edifícios. Então, por isso nós temos que estar fundamentados também em amor. Terceiro subponto da nossa lição fala sobre a intensidade do amor de Cristo. Bom, existe um texto que é bem interessante, texto base, né? Que é 1 João, ou João capítulo 3, versículo 16. Esse texto é o texto, digamos que é o texto áureo do Evangelho. 1 João capítulo 3, versículo 16, o evangelista João declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria destacar aqui a palavra tal. A palavra tal expressa a impossibilidade do nosso português de transmitir o tamanho deste amor de Deus no favor, na manifestação do Senhor Jesus Cristo. O tamanho desse amor é incomparável, é indizível, não tem palavras. O português não tem condições de definir a intensidade desse amor que é manifestado na entrega do Senhor Jesus Cristo por nós. Então isso é muito forte, eu queria que você falasse sobre isso também. E, mais uma vez, lesse o versículo de número 19 da nossa leitura, lá em Efésios capítulo 3, versículo de número 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. A pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte: qual é a vida que vale a pena viver? Existem uma série de possibilidades. Se fôssemos no campo da filosofia, a vida que vale a pena viver é o autodescobrimento de si mesmo, ou a manifestação de uma, com base em Aristóteles, por exemplo, a projeção de si mesmo no melhoramento do meio em que você vive. Existe uma série de filosofias. Se fôssemos para a sociologia, seria a compreensão máxima das relações sociais entre os seres humanos, a fim de que se viva um equilíbrio pleno. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
qual é o padrão e que resolve todos os outros dilemas, porque afinal de contas, a filosofia não conseguiu resolver, a sociologia não conseguiu resolver, a própria psicologia não consegue resolver. Então, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Qual é a vida que vale a pena viver? Seria exatamente esta vida de intensidade em amor que Cristo viveu por nós, a ponto de se entregar pelos outros. Uma vida de entrega pelos outros é a vida que justifica a nossa existência e que vale a pena ser vivida e está narrada nas páginas das Sagradas Escrituras. Então, essa plenitude de Deus narrada aqui no versículo 19 do capítulo 3, e conhecer qual é o amor de Cristo, que excede o entendimento humano, para que sejais cheio de toda a plenitude. Quando você faz algo por alguém, você quer ver uma coisa simples que quando nós fazemos, nós nos sentimos leves e regozijados? É quando a gente entrega um folheto, quando a gente sai para evangelizar, quando a gente dá uma cesta básica, quando a gente esboça ações que não fazem parte apenas do nosso campo de interesse pessoal e particular. Nesse momento, parece que a coisa flui melhor e a gente fica mais leve. Isso é porque esse tipo de atitude tem a ver com a intensidade do amor que Deus quer que nós vivamos e que Jesus foi o exemplo do mesmo. Tá? Então, que nós sejamos cheios dessa plenitude de Deus, desse amor de Deus que excede o entendimento e que realmente implica nesses sacrifícios. Terceiro ponto da nossa lição fala sobre a bênção de Deus que excede o entendimento humano. É mais um reforço que o nosso autor traz para a compreensão da gente desse amor, dessa profundidade desse amor. A dimensão das bênçãos divinas. Bom, eu acredito que o maior propósito de Deus para a vida dos seres humanos compreende precisamente aos resultados espirituais e a profundidade espiritual que esse ser humano alcança. Então nós temos aqui uma proposta de bênçãos espirituais, de nós vivermos uma dimensão para além das questões naturais. Eu queria frisar do ponto de vista prático, esse momento em que nós estamos vivendo, da pandemia do Covid-19. Estamos vivendo uma fase em que as pessoas estão se alertando, como eu falava agora há pouco com o nosso amigo, de uma pessoa da família que tem uma joia, e que essa joia só faz sentido existir e ser usada em ambientes chiques. Mas que agora, nessa pandemia, essa pessoa não pode frequentar esses ambientes. Parece que a joia perde o seu valor, e é uma joia muito cara. Parece que a joia perdeu o seu valor. É uma questão que nos leva a pensar sobre o que realmente importa na vida. Essa pandemia está trazendo para nós uma noção muito rica, para nós que somos da fé, e seguimos a Cristo, que vivemos no reino. Qual é a noção? A noção de que o nosso lugar não é aqui. A noção de que nós estamos de passagem e que não devemos estar apegados. E isso é a dimensão que Cristo quer que nós tenhamos, a dimensão das bênçãos divinas, que estão para além dos resultados naturais. É bem verdade que a igreja hoje nós temos acessado uma classe média e nós temos uma igreja diferente da igreja de 100 anos atrás, que começou nas periferias, como o próprio movimento pentecostal. Desde o período da igreja primitiva, a igreja passou por fases em que o movimento pentecostal e o evangelismo se deu nas periferias. Hoje as nossas igrejas são cheias de pessoas ricas, e isso é bom. Mas só que essa nova perspectiva, fundamentada por uma teologia da prosperidade, criou em nós uma sensação de que aqui está bom. As pessoas têm seus carros, têm seus sítios, casa de praia, e aí as pessoas comem o que quiserem, e não há uma necessidade, uma oração, um desejo de viver uma dimensão maior, porque está bom. Só que nós somos sacudidos por essa pandemia. Eu acredito que o objetivo dessa pandemia, no sentido espiritual, um dos objetivos, se é que a gente pode aplicar assim, seria esse despertamento. Eu não acredito que essa pandemia seja um dos sinais das pestilências que apontariam para o fim, lá de Mateus 24. Por quê? Porque as pestilências apontadas em Mateus 24 têm um teor de letalidade muito maior do que essa pandemia. Nossa pandemia tem um teor de letalidade de 3%. As pestes lá têm um teor de letalidade muito maior. Tá? Então, gente, vamos voltar aqui para a nossa lição, a dimensão das bênçãos divinas, e o segundo
ponto, subponto do terceiro ponto, fala sobre o convite para a adoração. Olha que coisa rica. Versículo 21 do capítulo 3. Versículo 20 também. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a oração de Paulo começa com a intercessão, continua com a valorização dos bens espirituais, da vida espiritual, das riquezas espirituais, e perpassa por uma adoração a esse Deus, a esse Senhor Jesus Cristo, de gerações em gerações, que deve ser esboçada pela igreja. Então, um convite à adoração. E uma coisa peculiar, importante, que eu quero deixar para o professor, nesse ponto especificamente, é que você deve levar à maturidade da oração. A verdadeira adoração compreende a percepção de que não existem empecilhos entre você, na sua individualidade, e Deus. Ou seja, nada pode impedir que você adore ao Senhor. Não existem impedimentos externos, a não ser você mesmo. Isso é uma compreensão de maturidade. Se o que era externo foi deslocado para um interno, e agora nós somos também, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, sacerdócio real, e a função do sacerdote é ministrar sobre o templo. Se nós somos o templo e somos o sacerdócio, nada pode impedir a nossa adoração, uma vez que o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Então, aonde quer que nós estejamos, nós podemos fazer o nosso culto de adoração ao nome do nosso Deus. Nós temos aqui algumas leituras e eu gostaria de ler com vocês. Como nós já lemos, por exemplo, o versículo de número 19, que é conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento, a adoração também está dentro desse campo, dentro desse combo. Quando você adora a Deus, as coisas naturais começam a perder um pouco de sentido. E nós começamos a entrar num padrão de profundidade para além. Quem ainda não, em meio a um momento de adoração, sentiu vontade de voar, sentiu uma paz que nada pode explicar? Quem, em meio a uma adoração de alma, em que o seu coração é rasgado, não sentiu uma vontade de ser arrebatado, de ir direto para os braços do Mestre? Quem não esqueceu os problemas, por piores que sejam, em meio a ambientes de adoração, dando glória devida ao nome do Senhor, que é o terceiro subponto do terceiro ponto? Quem já não experimentou essas coisas? Então, essa nossa lição de hoje tem esses objetivos. Trazer primeiro a ideia de que nós, quando praticamos a oração intercessória, nós atuamos de maneira em que a nobreza da verdadeira vida espiritual traz um sentido para a nossa existência, compreendendo que nós somos seres espirituais, compreendendo que nós temos em nós a capacidade de adorar e de sentir, tocar o mundo espiritual. Também nós falamos sobre essas riquezas. Então a nossa lição passa pelas riquezas, sobre a motivação do amor, que excede os nossos desejos particulares, e por fim, a glorificação do nome do Senhor. Tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, sobre a lição de número 10. Eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Nós teremos os subsídios aí embaixo do nosso vídeo, em um link, onde você pode acessar e ter mais subsídios para você utilizar na sua aula, tá certo? Nós estaremos gravando mais vídeos essa semana sobre outros temas também, querendo Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua família. Muito obrigado por nos suportar até agora. Se inscreva no canal, divulga esse canal para o máximo de pessoas que você puder, para que também outros estejam sendo alcançados pela meditação na palavra, tá bom? Nós estamos também no Facebook, Professor Antonilson Almeida, e no Instagram, Antonilson Almeida, tá? Deus abençoe. Quero agradecer aos nossos amigos que sempre estão conosco aqui na batalha, nessa luta, nesse projeto, tá bom? Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo, querendo Deus.